mudou no Sou Goiás para essa temporada 2023. Boa tarde. Tudo bem, Tiagão? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Prazer estar aqui na Band News. Prazer, Thiago, Marcelo, Kleber, meu amigo Moisés Vinícius, é torcedor do Goiás doente, rapaz. Todos os nossos ouvintes aí. Antes de eu entrar nesse assunto, eu só queria pegar um gancho, né? E é a minha primeira experiência com futebol, como dirigente, depois que a gente assumiu na gestão do Paulo Rogério, está indo para o 3º ano. Mas somos apaixonados pelo Goiás e torcedor há muitos anos. Então estou vendo vocês debaterem sobre a questão de horário e eu queria dar um pitaco e uma informação. Eu vim ouvindo a rádio e aí eu acho que ouvi dizendo que a federação colocou que muitas vezes ela adaptou o horário para atender uma solicitação do clube, né? E aí, prontamente, liguei para o nosso departamento de futebol para questionar justamente isso. E eles fizeram um pedido de fazer a experiência de fazer um jogo do Goiás às 9h30. Por quê? Porque, de fato, o sol, o desgaste depois de 10h30 é muito pior. Né? Então, acho que isso pode, sim, ser uma experiência. E aí, eu acho que, na medida em que a gente tem um ambiente mais propício, eu acho que até a própria qualidade esportiva, a qualidade do produto futebol, ela pode ser melhor. Né? Então, acho que sim, a gente tem, como o Kleber colocou, acho que é muito pertinente essa questão de que, sim, você acaba competindo com outros campeonatos. Estou com você. Acho que a gente tem que ser bairrista ao máximo e fazer com que o nosso campeonato seja cada vez mais competitivo e melhor. E mais visto, né? E acho que a gente tem encaminhado para isso sim. Se a gente pegar hoje o próprio formato, as coisas que foram feitas nesse campeonato goiano, você tem sim um produto de uma qualidade bem interessante. Pontos a melhorar vai sempre existir, mas acho que a gente avançou bastante nisso aí. Então, cobertura de TV, acho que o próprio trabalho que vocês têm feito de exposição e visibilidade do produto futebol goiano tem dado sim uma consistência melhor para o produto em si. E essa é uma ideia bacana, porque uma hora, gente, aí você de casa fala assim, Thiago, uma hora não resolve nada. Resolve. Nossa. Aqui em Goiânia, aqui em Goiás, com sol de 1 hora a menos, você faz muita coisa. O sol de 9h30 da manhã é um sol muito mais ameno, é um sol muito mais gostoso, né? Muito menos quente. Eu tô falando pra vocês aqui, ué. O jogo ia terminar também 11h15 da manhã, gente. Pois é, mas é um horário bom, ué. Dependendo da época Põe do menos, ano, Marcelo. a exposição é muito grande. Gente, essa pesquisa, ela teria que ser feita entre os jogadores. Eu fiquei sabendo que a Federação Goiana, ela levou um líder de cada equipe. Isso é válido, mas você não pode falar por mim. E o jogador não ter temor de falar isso perto de um dirigente. Porque às vezes o cara fica assim, eu não gosto de jogar, mas eu não vou falar porque vai desagradar o meu dirigente. Às vezes o meu diretor de futebol, meu presidente... Você tem que ter a coragem, porque a logística de treinar, ela é uma. Eu treinei inúmeras vezes na minha vida, eu acho que hoje em dia tem jogador que faz isso também, não tem uma alimentação adequada, porque tem jogador que não consegue comer pela manhã, Thiago. Se ele alimentar muito, ele não consegue praticar e alimentação, o esporte. A alimentação antes do jogo é uma alimentação totalmente diferente. Você come normalmente um macarrão, um frango. Um jogo normal. Um jogo 4 normal. horas da tarde, isso, ou à noite. Isso. Agora imagina você comendo isso às 7h30 da manhã. Como que vai descer isso? Mas não, descer desce, né? Com dificuldade, mas desce, Marcelo. Um macarrão? Nossa, joga uma aguinha por cima, um suquinho, aquele da balinha. O seu estômago é melhor do que o meu. Suco, não, mas depende do tempero do macarrão, ele vai bem em qualquer hora, Nossa senhora. Marcelo. Mas e o Sou Goiás? De madrugada é melhor. De madrugada é sensacional. Tiago Pinheiro, quais as novidades do Sou Goiás para essa temporada 2023? Por exemplo, Tiago, muitas reclamações em relação à plataforma digital, dificuldade no acesso. Foi resolvida essa questão, essa pendência? Bom, Thiago, a gente trabalhou no ano passado com uma empresa que vinha com o clube já há alguns anos, é uma empresa do interior de São Paulo, que cuidava dessa gestão nossa de sócio-torcedor. E aí o que aconteceu? A gente vinha desenvolvendo com eles uma solução para integrar a plataforma deles com o reconhecimento facial e a nossa bilheteria no estádio. E aí a gente entendeu que o caminho que a gente estava seguindo com eles não estava ainda na velocidade que a gente gostaria. Então esse era o único pênalti que nós tínhamos com esse fornecedor no ano passado. E aí quando foi em outubro, setembro e outubro, a gente começou a buscar um outro fornecedor, um outro parceiro. E aí conversamos com várias empresas.
E aí nos apareceu uma empresa com uma robustez, até com um portfólio muito bom, e apresentou a solução que a gente queria de tecnologia para esse problema que a gente tinha percebido. Que na verdade para o torcedor era até imperceptível, porque era muito mais uma questão de integração mais rápida, para que as coisas pudessem ser mais velozes. E aí gostamos da conversa dos caras, gostamos do portfólio, sentimos segurança e decidimos fazer uma substituição então de fornecedor. Saiu então essa empresa do interior de São Paulo e veio uma empresa local. E aí de outubro em diante passamos a desenvolver e preparar essa nova plataforma de sócio-torcedor. O que aconteceu? As coisas não funcionaram com esse novo fornecedor. E aí tem um conceito muito básico que é atual hoje, que é o conceito que eles falam de R rápido. Errou, o caminho está errado, corrige rápido. Então, a gente acabou desfazendo o negócio com esse novo fornecedor, porque a gente entendeu que as coisas básicas que nós tínhamos que funcionavam não estavam funcionando mais, cancelamos o contrato com essa empresa e voltamos para o fornecedor que nós tínhamos no ano passado, que é essa empresa do interior de São Paulo, que é a Tomorrow. Tá? Então, isso já aconteceu e a gente já voltou a utilizar, eles desenvolveram a tecnologia que nós queríamos. Então, a tendência é que a experiência desse sócio-torcedor, ele já seja muito melhor a partir agora desse próximo jogo, por exemplo. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Então, qual foi o grande gargalo nosso? O nosso grande gargalo foi que a gente abriu venda do sócio-torcedor com a nova empresa, que não conseguiu nos atender. E aí, para vocês terem uma ideia, por nossa sorte, isso foram 2, 3 dias de venda. Então, a gente teve pouco mais de 500 sócios feitos. E essa empresa conseguiu, inclusive, perder todos os cadastros dependentes. Então, hoje, a grande dor hoje que a gente tem dos nossos torcedores, a gente fica muito frustrado em relação a isso, é que muitas pessoas que fizeram um plano com dependentes deixaram de ter acesso ao seu ingresso. Então, até peço, se você hoje fez um plano ali na virada do ano de janeiro e fez como dependente, está tendo dificuldade, peço para que entre em contato via direct do próprio Instagram do Goiás, que a gente está resolvendo ainda alguns poucos casos que ficaram para trás. Tá? Mas das novas vendas já foram todas solucionadas e já está funcionando como funcionava no ano passado. Isso que a gente está trazendo. Muito bem. 1h54 da tarde, debate das feras, oferecimento Estrela Galícia. Eles fazem cerveja a fogo lento, receitas que levam até 30 dias com longo tempo de maturação, para que você tenha uma cerveja única. Estrela Galícia, cerveja incomparável. Gogart, entre as maiores e melhores indústrias de artefatos de cimento do Brasil, pronta para atender e surpreender você. A Gogart é a solução. 3545-3400, gogart.com. E o Windowblue exige original, recurso e imitações. A película transparente que protege até 90% contra o calor. O Windowblue, um show de bola para você. Proteção total. O Windowblue, uma película 100% goiana. Tiago, tem uma outra pergunta aqui interessante, várias perguntas, inclusive. Pessoal te elogiando aqui também. Grande Tiago Pinheiro. Tiago Menezes, esse cara é super gente boa, aberto às ideias, escuta o torcedor e sempre à disposição quando seu tempo permite. Super abraço. É o Fernando Pires Maia. Tá mandando mensagem aqui te elogiando. Obrigado, Fernando. Marcos Corrêa, quero agradecer ao Tiago Pinheiro. Tive problemas com a renovação do sócio e ele resolveu presencialmente. Obrigado. Alex Costa também está ligado com a gente, obrigado. Tem previsão para terminar o estádio da Serrinha? Tem previsão, Thiago? Alguma ação aí, algum patrocinador? Name rights? Cara, até ouvi a entrevista do Paulo Rogério, né? Nosso presidente, não tem uma previsão. Né? Assim, a única possibilidade que a gente tem de construir, de terminar o estádio da Serrinha é com o investimento. Com o investidor. Batemos na trave nos últimos 2 anos 2 vezes com interessados em name rights e até em conclusão da obra. Mas o negócio não avançou. E aí, como todos sabem, esse deve ser talvez um dos anos mais competitivos do futebol brasileiro. A gente tem por premissa básica, né? A gente investe dinheiro nosso no futebol, porque é o nosso principal core, é o nosso principal negócio. Então, infelizmente, todos nós gostaríamos de ver o estádio pronto, coberto, né? O torcedor não precisasse sofrer com sol nem com chuva. Mas a gente está falando de um negócio de nada de 120 milhões. Então, eu acho que é inviável a gente pensar hoje o Goiás fazer isso com recursos próprios. Até que ponto, né, o mercado goiano dificulta esse acerto, né? A gente viu o Corinthians, que é um time de uma camisa pesadíssima, a segunda maior marca do futebol brasileiro hoje, talvez atrás apenas do Flamengo em relação à torcida, à exposição. E o Corinthians demorou 6 anos
para encontrar a Neoquímica que fosse lá e bancasse o name rights, né? O Grêmio até hoje não conseguiu, né? Outras grandes equipes do futebol brasileiro também não conseguiram. Como que é essa negociação? O mercado goiano dificulta também que o Goiás capte esse patrocinador e para dar o nome ao estádio da Serrinha e para que o estádio seja concluído também, Thiago? Eu acho que tudo é uma questão assim de construção. De que forma isso? Na medida em que a gente, desde que nós assumimos a gestão, e eu gosto sempre de reforçar isso, tem um trabalho de reforço da marca Goiás Esporte Clube. Então, o que é isso? Você vai fazendo uma série de ações que você vai trazendo mais credibilidade, mais confiança e vai gerando mais valorização. Vai popularizando mais, né? E, naturalmente, você vai tendo mais ou menos marcas interessadas em estar com você nisso, né? Com relação à propriedade comercial naming rights, ela, como você bem colocou, ela não é uma propriedade ainda tão usual no Brasil. Você tem poucos clubes hoje que comercializam isso, né? E sem dúvida, Thiago, quando você olha para o nosso mercado, naturalmente a exposição de marca de um clube que nem o Goiás, ela ainda é menor do que outros clubes nacionais. Isso não é uma questão de criticar a torcida, absolutamente, é uma questão de tamanho de mercado. O CEP também. É algo natural, né? E aí, acaba que naturalmente o que, Thiago? Isso que eu falo com uma construção. Na medida em que você vem tendo mais expressões, seja com desempenho esportivo, seja com desempenho administrativo, seja construindo uma reputação melhor de marca, as coisas vão, sabe, é sempre um tijolinho que a gente vai colocando, né? Então, tanto do ponto de vista administrativo, como do ponto de vista de construção de marca. Isso é uma coisa que você vai cada vez mais, ano a ano, valorizando. Então, a gente pensa, né, para esses 3 anos nossos de gestão, deixar a nossa contribuição para que, se a gente conseguir coroar isso com uma venda de propriedade comercial name rights, lindo, maravilhoso. Tivemos proposta? Já tivemos proposta. Agora, importante dizer, você citou do Corinthians. Além da venda da cota de name rights, o que viabilizou a construção do estádio Corinthians foi o Estado brasileiro. Foi o financiamento federal. A Caixa. Dinheiro público. Que, diga-se de passagem, tem aí uma conta para ser paga. Né? Então, assim, tem 2 letras, não é Neoquímica, tem letra demais. Nesse financiamento. Quem viabilizou o Estado do Corinthians é Lula, né? São as 2 letras que viabilizaram aí a construção do Estado do Corinthians. As 2 letras são a PT. A PT, né? O P e o T. 1h59 da tarde em Goiânia, debate das feras, oferecimento Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas, precisou, lá tem. Roldsat, monitoramento completo a partir de R$190 mensais, 0800 600 1121. Drogaria Atlântica, preço bom em medicamentos e perfumaria. E Center Pisos, verdadeira passarela de preços baixos em porcelanatos, pisos e acabamentos. Antes da pergunta aqui dos nossos comentaristas, tem uma pergunta interessante do Marcelo Ferreira. Tiago, pergunte aí para o Tiago do marketing, por que o sócio VIP fica no pior local do estádio, sol e chuva? Terá alguma mudança nessa questão? É o Marcelo Ferreira. Oi, Marcelo, boa tarde. Na verdade, é o pior estádio, dependendo do ponto de vista. Porque assim, ali quando estiver pronto, estiver concluído, vai ser o melhor lugar do estádio. Mas como adentro? O sócio VIP, na verdade, ele tem a possibilidade de ficar em qualquer setor do estádio. Ele escolhe. Ele escolhe. Né? Tem ali aquela parte superior ali, onde... Tem uma área onde ela vai ficar devidamente acondicionada para ser VIP, mas ele pode ficar onde ele bem entender. Hoje o sócio, os nossos sócios do VIP, ele tem acesso a qualquer lugar do estádio, menos na tribuna. Né? Que a tribuna acaba sendo restrita aos conselheiros, até pela própria capacidade. Né? Tá? Mas, de fato, o estádio hoje tem essa realidade. Ele não está plenamente coberto e pronto. Né? E é muito curioso essa área, esse espaço VIP, né? Que eu tive uma pergunta no ano passado, participando de uma conversa. E aí as pessoas me perguntaram assim, que absurdo. Por que vocês falam que o estádio está lotado e lá no espaço VIP está cheio de cadeira vazia? E aí eu fui tentar explicar, dizendo o seguinte... O que acontece na área VIP, Marcelo? A gente tem lá uma quantidade X de cadeiras. E aí, não sei se vocês sabem, a gente entrega as pulseiras que dão acesso àqueles lugares. Então, a quantidade de pulseira que a gente entrega é a quantidade de cadeiras que tem. Não sei se vocês já observaram, entendeu? Eles têm uma característica de assistir o jogo em pé. Lá no fundo. Eu já observei isso, foi bom você falar. É um negócio interessante. Os caras têm um assento lá, ó. Não, eu mas também eles tinha gostam essa de ficar mais perto do bar. Eu também tinha essa visão. Aí eu ficava lotado, assim, mas tem espaço vazio. Tá em pé?
Não, no jogo passado mesmo, velho. Eu fiz o jogo do Goiás na Serrinha domingo, eu ficava olhando, falei, gente, que tanto de cadeira vazia, esse povo tá doido, velho. Eles estão em pé lá. Aí eu olhava o copão cheio de show. Aí visualmente passa essa imagem, né? De que tem cadeira disponível. Assista o jogo em pé. E aí me perguntaram, me colocaram até o seguinte, mas você não acha ruim, o estádio tá lá todo lotado, apertado, e a área VIP não cheia? Eu acho o contrário. E pelo seguinte, porque não sei se vocês foram lá, também tem algumas diferenças. A cadeira é mais confortável, você tem um porta-copo. Os caras não usam, porque os caras ficam em pé, você tá entendendo? Sabe? E aí, se o cara de fato quiser o quê? Ter um espaço com mais conforto no estádio, é uma pena que a gente não tenha cobertura e tudo mais, mas ele tem essa possibilidade, vai sempre ver um jogo com um pouco mais de conforto. Tá? 2h02 da tarde agora, 2h02 em Goiânia. Gente, recado agora pra você da Bater Shop. Super promoção da Bater Shop. Bateria Bosch parece 10, Blazer EcoSport, 24 meses de garantia, só R$ 398 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop ligou, pediu, chegou, 3295-2525. Amigo, você busca as melhores marcas e ferramentas pelo melhor preço do Brasil? Então aproveite a super promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, lá tem. Center Pisos, uma verdadeira passarela de preços baixos. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Acesse vedacil.com.br e Estrela Galícia, a cerveja incomparável. Mais mensagens aqui, o Paulo Jajá. Boa tarde, galera. Hoje, oficialmente, eu e minha noiva seremos sócios do Goiás. Muita praticidade e também preços baratos nos ingressos. Muito bom, gostei. Quais os benefícios do Sou Parça? Tem esse plano, Thiago? O Sou Parça? Tem sim. O que a gente fez, né? A gente entendeu, no ano passado, quando a gente lançou os planos, a gente tem até um leque, uma opção de planos muito maiores. E aí, o que nós fizemos? A gente foi tentando entender o comportamento do consumidor, do nosso torcedor, e a gente viu o seguinte, Marcelo, que para o nosso torcedor, ele acaba tendo uma associação direta do seguinte: eu quero fazer o sócio para ir aos jogos. Esse é o principal entregável. É a meta dele. Esse é o principal entregável. Se eu faço uma coisa lá de dar um desconto tal, de não sei o que, de benefício, de rede de desconto e tudo mais, a adesão baixíssima. Então a gente puxou o histórico, o que nós tínhamos em relação a isso. E aí você tinha lá um pacote de rede de parceiros. Muito pouco usado. Então vamos então concentrar nos planos que de fato teve mais apelo, que é esse pacote de ingresso, vamos assim dizer. Então para esse ano a gente trouxe 4 modalidades. Que é a modalidade do Sou Parça, que é o quê? Te dá direito a um pacote de ingresso de todos os jogos do Goiás como mandante. O Sou VIP, que tem algumas regalias, inclusive um acesso diferente ali no estádio. O Sou Mais, que é para aquela situação da melhor idade, quem tem acima de 65 anos, se eu não estiver enganado. Por quê? Porque acaba que você fala assim, mas não tem as gratuidades? Tem as gratuidades, só que elas são limitadas. Então, muitas vezes o cara tem um conforto de pagar um valor pequeno e está tranquilo de ir nos jogos. E o Sou Kids, que é para criança, que também existe a gratuidade? Existe. Só que a gratuidade também é limitada e ela tem um dia específico para você retirar. Então também é um conforto que você traz para o torcedor. Então hoje são esses 4 planos: o Sou Parça, o Sou VIP, o Sou Kids e o Sou Mais. Todos eles com gratuidade nos ingressos. 2h04 da tarde agora, debate das feras, oferecimento das maiores marcas brasileiras. Center Pisos, um verdadeiro show de economia para você. Na Center Pisos é samba no pé e parcela tudo em 12 vezes sem juros dos cartões. Entrega muito rápida. 3588-4554, 3588-4554, Center Pisos. Ferrobras, a sua fornecedora de aço em Goiás. 3237-1010. E Unitintas, alô Goiânia, alô região. A Unitintas tem os melhores produtos e soluções quando o assunto é pintura imobiliária automotiva. 6 lojas em Goiânia com atendimento especializado e preços incríveis. Unitintas sempre pertinho de você. Unitintas, pintando as cores da vida. Tem pergunta, Kleber Ferreira? Thiago Pinheiro ao vivo, exclusivo, diretor de marketing do Goiás. E você, Esmeraldina, nossa audiência está supitando aqui. Você tem dúvida? Novidade, hein? Esse é o momento, né? Manda agora a sua pergunta aí, a sua dúvida. Você tem questionamento no momento em que entra aqui. Nosso Bruno Daniel, padrão ouro do rádio brasileiro, com a roupa maravilhosa. Você entendeu? Isso aqui é roupa de homem. O padrão é esse, Thiago. Não, padrão ouro do rádio do Brasil. Passei ainda na igreja dele domingo, Kleber, ó. Bombando, lotada, tá mais lotada que a igreja do Valdemiro Santiago. Mas ele não quis andar com você de moto, não. Hã? Ele não quis dar a volta. Não, isso é traíra, rapaz. Essa é a sua pergunta. Essa camisa, eu acho que é aquela velha permuta. É permuta. Daqui a mesma pouco marca. É do Baiano. É de Baiano. É do Baiano da Sauber. Da Sauber Camisaria.
O Bruno, ele é elegante. E curiosamente a família dele é elegante. Já o encontrei com a família toda, a esposa, os filhos, andam muito elegantes. Ele fala o irmão dele, que é o filho dele mais novo, Isaac é o mini Bruno. É igualzinho o pai. Nunca vi daquele jeito. Eles são elegantes. Bom, Thiago, uma consideração antes. Eu prefiro ver o estádio do Goiás ter protelada a sua conclusão do que ver o Goiás mergulhado em dívida e diretores com mão na cabeça, comprando dinheiro para injetar no clube, esperando por acontecimentos para cair dinheiro lá. Então, vocês estão de parabéns, não precisa ter essa pressa toda. A minha pergunta a você é o seguinte: com o Sou Goiás, com todos os planos que você acabou de descrever aí, o Goiás tem a concepção cada vez mais de jogar na Serrinha? Kleber, essa pergunta, essa colocação é muito pertinente, porque isso é muito curioso, né? A gente tem um entendimento de que quanto mais jogos a gente mandar na Serrinha, eu acho que melhor vai ser a construção da nossa cultura enquanto torcedor do Goiás. Da marca, né? E explico. A conexão de torcida e time dentro da Serrinha, ela é muito diferente de um Serra Dourada, por exemplo. Óbvio que todos nós temos lá um saudosismo, uma lembrança e tudo mais do Serra como Caldeirão. Eu não tenho não, sabia? Mas vocês também vão lembrar quantos e quantos jogos nós tínhamos no Serra Dourada. Marcelo jogou no Goiás, vai lembrar disso. Jogo frio. Distante, né? Exatamente. Distante. Eu não tenho não tenho saudosismo. Por isso que eu fiz essa pergunta a você. Desconectado. Desconectado. Então a gente tem essa sensação, e se vocês lembrarem da nossa Série B, da forma como foi, e casa cheia. Ali, de fato, a Serrinha virou um caldeirão. Se antes a gente tinha sempre uma dependência da torcida organizada puxar a gente, se vocês observarem lá hoje nas cadeiras, aquela rapaziada que senta na parte de baixo das cadeiras ali, puxa. Por vezes, eu costumo dizer, eles entram na cabeça do adversário. Teve um jogo no ano passado aqui tem até uma brincadeira do Guilherme Arana, que os caras entraram, sabe, alugaram um triplex na cabeça do Guilherme Arana, você tá entendendo? Do Atlético Mineiro. Então, isso no Serra Dourada é impossível. É frio demais, é muito longe. Então, eu acho que isso permite. A única coisa ruim de mandar os jogos no estádio da Serrinha, ainda porque o estádio não foi terminado, é que a capacidade é muito pequena pela grandiosidade da torcida do Goiás. Aliás, essa é uma preocupação e o homem é ele para responder. O Goiás com sócio torcedor e que vai bombar, a gente tá vendo aqui a repercussão através do YouTube. O torcedor do Goiás tem que parar de falar nas redes sociais e adquirir mais. E fazer o sócio. Porque eles querem time bom, querem ser campeões da Copa Sul-Americana, quer chegar bem na Copa do Brasil. Aí o Paulo Rogério, trabalho bem feito agora com o Thiago, agora tem que abraçar a causa. Aí olha lá, tem 2 mil. Tem time pequeno do futebol brasileiro que tem 11 mil sócios. O Brasil de Pelotas tem 12 mil, o Paraná tem 20 mil. O Operário do Paraná tem 20 mil, 19 mil. Tiago, como que vai ficar essa questão? Porque o Goiás tem uma torcida gigantesca, e a Serrinha tem capacidade para 12 mil, 13 mil pessoas no máximo. Como que fica essa questão do sócio? Esse é o melhor dos mundos pra gente, né? Que é o quê? Quando você começou essa história de sócio-torcedores, você pegar, por exemplo, os times que têm números muito mais expressivos, existe uma diferenciação de planos, Thiago, que está relacionada não só à gratuidade do ingresso, está relacionada à prioridade de retirada de ingresso. O que eu quero dizer com isso? Você tem mais sócios do que capacidade. Sim. Esse é o melhor dos mundos pra gente. Você majora o preço. Esse é o melhor dos mundos. E aí a gente pode, inclusive, até voltando na pergunta do Kleber, você imagina o seguinte, a gente tem um universo de torcedor de, sei lá, o dobro da nossa capacidade da Serrinha. A gente pode tranquilamente pensar em outros modelos. Outros mecanismos, né? Ou seja, se eu tenho isso, naturalmente eu vou ter mais receita, não vou? Numa dessa, eu posso até pensar num plano de expansão de Serrinha mais rápido. Por quê? Porque hoje eu estou falando que eu preciso de 120 mil. Autofinanciada pelo plano de sócio torcedor do Goiás. Eu posso pensar numa geração de receita que hoje eu não tenho. Uma coisa é eu olhar para uma realidade hoje dentro daquilo que a gente tem de fonte de receita do clube. Eu estou falando de 20 mil torcedores e aí faz uma conta de padaria. O que isso gera de ticket médio?
muda completamente o nosso jogo, você entende? Sim, então isso sim. pode... Você dá um salto na receita, né? Completamente. Daí né? você sai da dependência do mercado brasileiro, porque você tem o seu torcedor te financiando. Então você tem uma obra da Serrinha mais ágil, você tem uma construção, né, de outros pontos do estádio também, melhorando a questão até do conforto do torcedor de forma muito mais rápida, muito mais ampla, porque, Kleber, quando você depende de mídia, de mercado, é complicado. Troca a gestão, o empresário dá uma segurada. Muda isso, o empresário dá uma segurada. Sobe o dólar, dá uma segurada. Agora, quando você tem, igual o Grêmio, Fortaleza, o Ceará, quando você tem 30, 40, 50, 100, 150 mil sócios, cara, é uma receita que você tem ali todo mês garantida. Mas o Goiás só vai conseguir isso. Primeiro, eu tenho a mesma concepção do Thiago. Para mim, futebol, Thiago, é aquele negócio assim de vibrar, fazer a arquibancada tremer. Eu não gosto de torcedor que fica só sentado, tem que gritar, fazer ola, atazanar o jogador adversário e tudo isso. Eu acho que faz parte, é uma coisa bonita. Eu acho isso bonito. Faz parte do futebol. Então, aqueles jogos do Goiás que a torcida fica lá em cima no Serra Dourada e o time lá embaixo, não há essa permuta de energia. Sabe? Prejudica muito. Eu sempre falei isso, não estou falando essa isso hoje. Essa atmosfera de estádio, né? Pois é. Eu sempre falei isso. Falo, acho o Serra Dourada frio, acho mesmo. E penso que o Goiás, à medida que ele vai fortalecendo a marca dele com a Serrinha e vai avançando, vendendo mais sócios torcedores, oferecendo essas vantagens que o Thiago disse aí, para retirar o ingresso é mais fácil, ter uma facilidade de acesso ao estádio, tem desconto coisas, em camisa. Descontos em camisa, na rede parceira, tudo isso o Goiás tem trabalhado. Então, eu penso que à medida que o Goiás faz isso, ele aumenta a perspectiva de venda. Não vai ser de uma vez que nós vamos criar a cultura do sócio-torcedor. Isso é preciso ter um produto que assegure ao torcedor que aquele produto é bom e um conta para o outro. E a gente conta aqui no ar e traz o Thiago aqui, entrevista e tudo mais. Então, eu penso que o Goiás pode fazer esse projeto de expansão da Serrinha mediante a expansão da venda do sócio-torcedor. E penso que assim é mais seguro, sabe? Esse negócio, a expansão da Serrinha é um problema. O Goiás não pode quebrar para ter estádio. A fidelidade do sócio-torcedor. O ideal é isso. Porque senão você chega esse ano a 30 mil, aí começa a temporada do ano que vem com 2 mil. Esse é o ponto. A questão aí não tem como o Goiás acreditar nisso e faz uma dívida astronômica e aí alguém vai ter que pagar. A questão principal é a questão da fidelidade. Não vai ser sempre que o Goiás vai ter o Paulo Rogério não, chefe. E a cultura também, Marcelo. Pegar o rombo que ele pegou lá e tá dando conta do recado. Não, nem sempre você tem um bom gestor. Por exemplo, o Grêmio. O torcedor tem que entender isso. O Grêmio caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Você sabe quantos sócios saíram? Nenhum. A quantidade do grau lá de sociedade aumentou. Por quê? O torcedor gaúcho tem a cultura. O torcedor do Palmeiras foi fiel. Também. Palmeiras há poucos anos agora foi para a Série B e o torcedor abraçou. Mas o Grêmio teve um fator que eu achei muito interessante, viu, Thiago? Aí é o Thiago Pinheiro, não é o Menezes. Porque o Thiago Menezes, se você entregar o Goiás para ele e administrar, Thiago, você está entregando em boas mãos, sabe? Então, mas o Grêmio teve uma atitude que eu achei conveniente. Eu ouvi uma entrevista do diretor de futebol do Grêmio e ele disse, olha, a contratação do Luiz Cito Soares é uma compensação pela queda do Grêmio, para que a gente possa dar ao nosso torcedor sócio a garantia de que o nível não cai. Ou seja, ele teve uma contrapartida, né? E no marketing a contrapartida é tudo. É uma coisa curiosa que eu costumo dizer isso da seguinte maneira, assim. A relação do torcedor com o clube, ela se dá muito na expectativa de orgulho. O que o torcedor quer, enquanto um time que ele ama, é sentir orgulho. E que forma que vem esse orgulho? Vem com título, vem com qualquer conquista, vem com ele, sei lá, ter um gramado bacana, fazer uma contratação diferente. E quando a gente entende isso, as coisas passam a fazer um pouco mais de sentido. De que maneira? Óbvio que quando a gente entra numa competição nacional, as nossas chances de títulos, elas são menores do que numa competição regional. Porém, a gente tem que sempre estar pensando o Goiás, a marca Goiás, como expressões para que eu possa dar orgulho para esse torcedor. Então, você não tenha dúvida que, por exemplo, quando a gente lança um sócio torcedor e aí a gente tem um boom de vendas, isso é motivo de orgulho para o próprio torcedor esmeraldino. Sabe? A gente conseguisse esse ano, Marcelo, fazer um número maior do que do ano passado,
Sabe? Isso é algo É um avanço. que vai mexer, não com o Goiás só, mas com o próprio torcedor esmeraldino, de ver como é que as coisas estão movimentando, que as coisas estão acontecendo, sabe? Eles ficam contando papo aqui na rede social, tá vendo quantos sócios torcedores já teve? Eles contam, Então, e isso é uma coisa importante, entendeu? Da gente começar, sabe? Começar a fomentar Sabe o que, isso. que precisava também para o torcedor acreditar também no novo sócio? É que você está lá há 3 anos. O Goiás ficou ocioso nessa função nos últimos anos. Às vezes tinha gente lá em outra função, colocava lá para dar um motivo para o torcedor falar assim, não, nós temos alguém no marketing, mas não tinha pessoa capacitada para tal. E essa pessoa ganhava X e estava lá para ocupar cargo. Hoje não, hoje tem um cara é a função dele, faz um trabalho de excelência. Não é porque você está aqui não. E a pura verdade é essa. E quando ele foi efetivado, é mais um Pinheiro no Goiás. É mais um parente do Edmim. É mais um não sei o quê. E o cara mostrou o trabalho dele. A Eu vida é estava assim. em outra emissora e aí eu fui pesquisar a vida do Thiago. Rapaz, a qualificação desse Thiago Não, é Pinheiro aí. sensacional. Olha aqui o tanto de elogio. Mensagem aqui do Carlão Lessa. Thiago do Marketing e Eduardo da Bassa são as principais revelações de dirigentes do futebol goiano. Sabem muito das suas áreas de atuação, melhoraram demais a qualidade dos departamentos do clube. O Emanuel também está ligado com a gente aqui, mandou mensagem. O Antônio José Soares, muitas dúvidas aqui, a gente já está tirando elas. Talvani Lourenço também está ligado com a gente. Serguinha melhor. Quando vem Flamengo e Corinthians, tem nada de meio a meio. Parabéns à diretoria do Goiás por essa mudança também de cultura. Outra legal mudança isso. de cultura também, né? Eu também a acho gente isso valorizar o torcedor interessantíssimo. goiano. Eu acho isso interessante. O torcedor do Goiás. E esse negócio que o Thiago falou, a formação do Thiago, só para complementar, é norte-americana. Ele formou nos Estados Unidos, especializou, trouxe toda uma bagagem. Então não é um aventureiro que tem o sobrenome Pinheiro, que caiu lá dentro pelo sobrenome. De paraquedas, né? É diferente. E a gente, quem ouve a Bandeirante, sabe muito bem que nós somos muito sinceros na presença, Você viu, mudou Thiago? de rádio? Você mudou de rádio, Kleber? A Band Porque nós News estamos FM. na Band News. Mas Band News você FM. fechou com outra rádio? Não, eu sou da Band News Você FM. fica aqui, senão você é esquecido, Kleber. É verdade. Você fica aqui, senão É o povo verdade. pensa que você saiu do rádio. É verdade, mas quem ouve, quem nos acompanha, Tiago, sabe que a gente, na presença, a gente fala também, senão fica falso. Na ausência, né? Na presença também, ele está aqui na nossa frente, se a gente tivesse te criticado, a gente Sim. ficaria. Porque tem gente que Mestre, fala bem só quando a Mas pessoa você está do disse- lado. né? Você Aí é disse uma fácil. coisa tão interessante, que naquele jogo Anápolis e Goiás, eu comentei o jogo do estádio, né? Tinha tido o jogo Atlético e Goiás anteriormente, eu tinha comentado Atlético e Goiás, e eu achei que o lance no Jefferson foi pênalti. E aí, quando teve o pênalti a favor do Goiás contra o Nápoles, que foi uma coisa absurda, aí eu falei, olha, foi pênalti, é uma coisa absurda e tal. Aí o torcedor vira pra trás, tá querendo fazer média, né? Lá, dá pra você ouvir o que o torcedor fala pra você Ué. da cabine. Ele conversa com você, ele conversa com o jogador do Goiás, o cara vai cobrar o lateral, ele orienta, ele dá orientações táticas. Isso faz parte do futebol, gente. Isso que deixa o futebol. E essa com química, graça. o Ney Você pode futebol falar raiz. daqui a pouco também, nós na função de ex-jogadores, ela faz a diferença. Essa química jogador e torcida, ela faz a diferença. Ela resolve, né? Faz com a gente. diferença. Muita diferença. Tem uma pergunta aqui do Murilo Eu Costa. daqui a pouco, se você me permite, eu quero fazer 2 em 1. Sim, sim, sim. Olha aqui, ó, Bruno, vi que você chegou, 2 em 1 é maravilhosa. Vi que você chegou no estúdio agora, pergunte aí pro Thiago, mandou pro WhatsApp do Bruno aqui. Eu quero fazer o plano VIP, se eu for na Serrinha agora eu consigo? Tem essa possibilidade? Murilo Costa perguntando. Ô, Murilo, não. Todas as nossas ações são feitas pelo site de forma online. Tem um Acesse WhatsApp? sougoias.com.br. Sougoias.com.br. E aí, se você quiser um atendimento, você vai clicar ali no mascotinho, clicar em Posso Ajudar, que vai te direcionar pro chat. Sougoias.com.br. Exatamente. Thiago, só pra gente resumir aqui, o preço dos planos e os benefícios de cada plano do Sou Goiás 2023. Você responde em nome das maiores marcas brasileiras. A Provenda tem grande oportunidade em 2023. Blue Life, APs em condomínio clube, 2 quartos, área para churrasco, academia com ar-condicionado, piscina climatizada e muito mais. Compre pelo site provenda.com.br. Unos Kids, matrículas abertas 985-21-2245. Nacional G3, negocia sua dívida 0800 888 3211. Castel Urbanismo anunciando o residencial Porto Seguro. Center Pisos, verdadeira passarela de preços baixos é samba no pé. E parcela tudo em 12 vezes sem juros. E Estrela Galícia, a cerveja incomparável. 2h20, está aí na tela, inclusive, o site do Goiás. E quais os planos, Thiago? Vamos lá. Eu peguei uma colinha aqui porque realmente eu não lembrava. A gente está com um preço promocional até o dia 10 de fevereiro. Então, o torcedor que quiser fazer, a gente vai ter Restam poucos dias. A gente vai ter um reajuste depois. E então vale a pena correr para poder fazer. Na modalidade Sou Parça,
que dá direito a acesso a todos os jogos como mandante, seja nas cadeiras, seja na arquibancada. A gente tem duas situações com esse Sou Parça. Eu posso fazer ele de forma independente, eu vou lá, faço o meu plano, e com o preço promocional até o dia 10 de fevereiro, eu vou pagar R$ 549. R$ 249. 549. Para todos, isso vai dar direito a todos os jogos do Goiás. Sul-Americana, Copa Verde, Campeonato Goiano, todos os campeonatos. Todos os campeonatos, todos os jogos. Show de bola. Além disso, o que mais que eu vou ter? Eu vou ter prioridade na compra de ingresso. Então, hoje, enquanto os jogos você não tem tanto apelo de público, isso não é um problema. Mas daqui a pouco, quando a gente começar a ter apelo de público, começar a ter mais procura do que cadeira, por exemplo, você vai garantir que você vai no jogo. Não tem perigo de você ficar de fora. Fora isso, o que mais que eu tenho? Isso pode ser pago em quantas vezes? Isso pode dividir no cartão em até 10 vezes. Sim, pergunta de torcedor, Thiago. Em até 10 vezes, né? No cartão Eu de fiz crédito. uma pergunta de torcedor. cartão de crédito Você até não 10 vai vezes. parcelar a sua, não. Você pode pagar à vista. Não, eu vou fazer para minha filha. Ela é fanática no Goiás, a mais novinha. E a gente tem ainda benefício que tem 20% de desconto nas lojas Green, em compra de lojas da Green, e ainda desconto nas redes de parceiros, tá? Que são os parceiros que estão plugados lá no nosso software. Bom, se eu faço, eu e o Marcelo, digamos que eu faço Marcelo e eu, Marcelo como dependente, ou eu como dependente do Marcelo, esse valor ele vai de 549 para 799. Então eu saio de um ticket unitário de 549 e vou para o ticket de R$400. Então se dividir, fazendo uma conta de padaria aí, quem tiver uma calculadora, R$400 dividido A menos de 800. por 30 jogos, a gente está falando que a gente vai ter pelo menos 60 jogos no ano, em casa metade disso, vai dar acho que 21, é isso? Dá 13,33. É isso aí. 13,33 por É jogo. muito barato. Não, é preço Você de... garantir sua cadeira? É preço de Copa Interbairro, gente. Não, se a gente de sentar graça. aqui agora, ali na padaria do lado, De tomar graça. um refrigerante, um pão na chapa, que é bom demais, nós vamos pagar mais do que isso. Pois é. E aí isso depois, repito, esse é o preço promocional até o dia 10 de fevereiro. Tá? Depois do 10 de fevereiro vai ter um reajuste, não é um reajuste tão gigante, mas vai ter um reajuste, então vale a pena fazer antes mesmo, você vai fazer com um preço bem legal. O que é o preço hoje do Sou VIP? O Sou VIP hoje ele é um preço de R$ 199, esse já é um preço que está fixo. Qual é a diferença? A diferença é, as pessoas que tinham plano VIP até o ano passado, a gente oportuniza que elas mantenham-se no plano Sou VIP, com uma condição muito, muito, muito interessante até o dia 10 de fevereiro também. Interessante quanto? Dia 10 é sexta-feira, viu? Dia 10 Dessa é semana. sexta-feira. Interessante quanto, Marcelo? A gente teve... O que a gente fez? Todos os torcedores que estiveram conosco, você lembra de pandemia? Então, que o clube ficou se o torcedor ficou sem ter acesso ao estádio, tudo mais, e parará. A gente pegou todos esses caras que tiveram adimplentes com a gente lá atrás e a gente está indo para o terceiro ano dando um benefício para esse cara. Então é um cara que pagou um valor infinitamente menor e que a gente está mantendo esse cara dentro da entrega do Sou VIP. Tá? Então isso aqui são os caras que eram VIP no ano passado, eles ainda podem renovar os seus planos até o dia 10 de fevereiro com uma condição muito, muito, muito interessante. Então vale muito a pena. O plano Sou Kids, que é o para criança de até 14 anos de idade, ele fazendo a renovação até o dia 10, vai pagar R$ 150. 150? Meu Deus do céu. R$150 é uma sentada no bar, gente. E você está ajudando o Goiás e garantindo a sua presença em todos os jogos da equipe Esse bar esmeraldina. que você tá indo é onde? Me indica que eu vou. Tá barato, né? Porque lá perto de casa não fica menos de 300. É muito O barato. plano Sou Mais, que é para melhor idade, acima de 65 anos, É para você, Kleber. Sim. Para você e pro Ney. é um plano de Isso. quê? De R$200. Então, não é R$200 por mês, não, gente. R$200 você vai ter pacote de ingresso. Repito, tanto as crianças quanto esses mais de 65 anos, eles poderiam retirar a gratuidade? Poderiam. Só que ela é limitada. Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa chega para retirar, Marcelo, tem direito, mas já esgotou. Já esgotou. Ou ela tem que ir lá na Serrinha para poder retirar, que tem um dia específico disso, de acordo com cada jogo. A gente fez esse plano para justamente assim, atender as crianças e atender a turma da melhor idade. Muito bem, 12h25 da tarde, o Nivaldo Carvalho tem uma pergunta também, nosso comandante. Ele vem agora aqui no debate das feras, 12h26, Saga Nissan, quem conhece fica fã.
Alô, meu amigo, já aproveitou para dar uma olhada na sua caminhonete Nissan Frontier Diesel na saga Nissan? Mais top, bruta, com juros de 0,89% e a pronta entrega. Residencial Porto Seguro em Senador Canedo, Vendas Castel, Urbanismo 629-8304-1812. Lançamento Realiza Construtora. Oportunidade para você fazer o investimento certo. Blue Life APs de 2 e 3 quartos em Condomínio Clube, na cidade Aparecida de Goiânia. Realiza Construtora, você sonha, a gente realiza. E Vedacil, vedações, peças, serviços para o teu equipamento, óleo hidráulico você tem na Vedacil. As melhores marcas, produtos certificados e serviços especializados. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Acesse vedacil.com.br. Vedacil, orgulho do povo goiano. Só uma pergunta aqui do Tiago Angelino. Tiago, pergunte aí quantas adesões tivemos até hoje. Você já tem uma métrica das adesões? Eu tenho uma meta. Uma meta. A meta eu tenho, eu não tenho uma métrica. A meta é qual? A meta é superar o número de adesões do ano passado. Tá? A gente precisa sair do platô do ano passado. Que é o quê? Que é chegar o mais perto possível de 10 mil adesões. 10 mil adesões, né? Muito bem. Nivaldo Carvalho, comandante, faça a sua pergunta aqui ao vivo para o Tiago Pinheiro, diretor de marketing do Goiás, esse grande profissional, grande dirigente, participando com a gente ao vivo hoje aqui no Debate das Feras da Band News Goiânia. Fala, comandante. Boa tarde, Nivaldo. Boa tarde, Tiago Menezes. Um grande abraço a você, aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Um abraço para o meu querido amigo Tiago Pinheiro. Essa praga, meu amigo, mas eu só ouvi pessoalmente uma vez. Tiagão, gente fina demais, um dos grandes diretores de marketing que eu conheço. O Tiago Pinheiro, tem que falar o sobrenome, porque senão vai dar confusão aí. A gente sabe que Goiânia é grande pra caramba, né? E às vezes o torcedor ele gostaria de comprar a sua camisa, tem que comprar outros produtos, copo, né? Chaveiro, boné, essas coisas. E também para o interior, que é muito difícil, né? Às vezes o cara vem num jogo no final de semana, fica mais complicado para ele comprar os produtos. Existe no seu planejamento, Tiago Pinheiro, a ideia de expansão dos produtos do Goiás, não abrir loja, né, porque implica num monte de coisa, mas entregar, por exemplo, consignado para alguma empresa, alguma loja de material esportivo, que tem tantas aqui em Goiânia, em bairros afastados, e são lojas grandes, lojas boas, e também para o interior. Existe alguma coisa nesse sentido ou não? Prazer falar com você. Eu acho só que você se enganou. Eu já tive com você pessoalmente, não uma, mas 2 vezes. Assim, mas é a cabeça. A pessoa vai chegando na idade, Thiago, aí é difícil. Não exija muito do nosso comandante. Mas tô brincando. Prazer falar com você, Nivaldo. Então, a gente quando assumiu o Goiás, a gente tinha contrato com uma empresa de material esportivo que tinha sido já assinado na gestão anterior, e nós, na medida do possível, fomos tentando melhorando as condições desse contrato e tudo. E uma das sinalizações que nós demos foi da necessidade justamente disso, a gente, né, ampliar aí a quantidade de lojas, quantidade de pontos de contato das pessoas com os produtos do clube, né? Isso acabou não avançando tanto quanto nós gostaríamos, porém a nossa intenção agora para 2023 é que a gente possa ampliar sim ou em número de lojas ou até mesmo a capacidade de distribuição dos novos produtos. E para isso a gente hoje tem um contrato com uma outra empresa, com outro fornecedor. A gente permanece com a marca própria Green, que a gente entendeu que ainda é um modelo melhor para o clube, do ponto de vista de negócio, enquanto números mesmo, mas buscando um fornecedor que pudesse oferecer mais qualidade do que nós gostaríamos, né? Talvez seja isso, e que também pudesse possibilitar que o clube tivesse mais lojas e tivesse uma melhor distribuição. Então, sim, respondendo de forma bem objetiva, isso está no nosso plano, né? A gente tem, inclusive, uma situação que a gente quer ver se consegue pôr isso de pé ainda nos próximos 6 meses. Então, até para o torcedor saber, a gente encerrou esse contrato com esse fornecedor anterior. A nossa loja hoje, Marcelo, no 85, ela está fechada.
porque a gente está preparando o lançamento da nova coleção, o Marcelo estava me perguntando, para a primeira quinzena de março. Então já vem um enxoval todo novo, remodelado, completo de tudo. Camisa de jogo 1, 2, viagem, concentração, treino, pré-jogo. E realmente a camisa está ficando muito bonita. A coleção está ficando muito bonita. O Marcelo, pelo jeito, já teve acesso ao modelo, né, Marcelo? Não, o Rodrigo não quis me mostrar, não. Ah, tá. Ele só citou que vai ser uma das mais bonitas da história. Ele falou, não posso te mostrar porque o Thiago estava viajando. Eu tenho que mostrar para quem manda primeiro. Aí depois eu vou ver, mas antes de lançar, vai ser impossível essa nova reunião com o dono da Toledo. 12h31 Mas da minha tarde. pergunta era baseada praticamente no que o Thiago respondeu agora. A segunda, então, Thiago, não teria como você, na função do marketing agora, facilitar a compra do torcedor em termos de valor? Que eu fiz essa pergunta para o Rodrigo, agora aqui com você no estúdio. O Rodrigo, quando eu falo, é o proprietário da Toledo, meu grande amigo Rodrigo. Porque um valor mais acessível, acho que camisa de futebol um valor exorbitante. O cara, às vezes, é torcedor do Goiás fanático, sonha em ter uma camisa, mas não tem a condição financeira pelo valor. Marcelo, sua pergunta ela é uma pergunta excelente, excepcional. E aí a gente foi tentar entender como que se dá a composição de custo de uma camisa. E se parar para pensar o seguinte, durante muitos anos no futebol, talvez quando você jogasse, a marca do material esportivo, ela era equivalente a um patrocinador do clube. Sim. Então, da mesma maneira que, sei lá, eu tinha lá um master que me deixava, sei lá, X milhões por ano, o que esse cara da marca de material esportivo, ele me pagava, era dinheiro também. Ele pagava todo o custo do enxoval que o clube usava e, muitas vezes, mais um tanto em grana. E vocês observaram que isso foi morrendo, isso foi mudando? Que você tinha, sei lá, uma pulverização de marcas e que de repente foram ficando poucas marcas. E aí começou a ter o quê? Começou a ter uma quebradeira de marca, de empresas de fabricação, de clubes que tinham contratos e os fornecedores esportivos não honravam. Quantos casos a gente teve? Não tão distante. De clube que tinha problema, faltava camisa, faltava aquilo outro, não é papá. Foi onde começou a história de quê? Das fábricas procurarem os clubes para que não houvesse intermediação. Só que a margem da produção e venda não é tão grande. Se eu conversar com o Rodrigo, ele vai te mostrar isso. Não, sim. Então, na verdade, assim, de fato, a produção de uma camisa de futebol, e cada vez mais se tem mais tecnologia, é uma camisa cara. Uma camisa hoje está em média de R$80. 77, algumas outras fabricantes cobram 75, 74. A camisa do Goiânia mesmo, ela custa R$77 e ela é vendida a R$169,90, que é um lucro muito pequeno. A nossa camisa hoje não custa isso. Ela é mais barata. É mais cara. De custo, mais cara, custa mais alto. Mais alto, bem mais cara. Mais cara. Mais cara. Aí você tem, custo, né? Aí, por exemplo, quando você vai para a loja, você tem imposto, você tem funcionários, você tem isso, você tem aquilo outro. Você tem água, você tem luz, você tem aluguel, você tem IPTU. Então, assim, tem, a sua pergunta é ótima, porque, de fato, quando até eu encontro torcedor, você fala assim, pô, peraí, o Goiás então vai ter marca própria? Vai. Então agora, beleza, se a camisa era 250, agora vai custar quanto? 99. Não é bem assim. A conta é diferente. Agora, a gente tem a intenção Marcelo, eu acho que também a questão de preço, ela é um tanto quanto relativa. É óbvio que é caro um produto de 250, 300, 400 e tudo mais. Porém, não tem nada pior do que você comprar algo de 250 e você não ver valor. Do preço ser 250 e o valor não ser 250. Então, acho que o primeiro desafio nosso é o quê? É equiparar isso. O preço pode ser 250, pode ser 300, mas o valor tem que ser de 350, de 400, de 500. E talvez hoje exista uma distância. Foi por isso que a gente foi buscar um outro fornecedor. Certo? Repito, é uma questão de... E tem uma questão também da marca Goiás. A marca Goiás tem um preço. A camisa do Goiás, ela tem que ter o seu valor pela marca que o Goiás significa. Eu acho que talvez a grande questão seja essa se equiparar preço e valor. Isso é uma primeira situação. Agora, não posso virar as costas para um torcedor que
a capacidade de investimento de aquisição dele é menor, e eu vou simplesmente ignorar isso de forma alguma. Tanto que a gente tem a intenção de lançar na sequência produtos num ticket menor. Sim. Que não vai ter qualidade? Claro que vai ter qualidade. Vai ter a mesma coisa, só que vai ser um preço de 99 com valor de 99. Não espere também comprar uma camisa de mais barata com a mesma tecnologia que você tem, por exemplo, de uma camisa de jogo. Que, diga de passagem, a gente tem que lembrar isso. A camisa de jogo, muitas vezes ela é feita para durar 3 jogos. Não sei se vocês sabiam disso. Ela é uma camisa levinha, sabe? Então, por quê? Porque ela é para ter desempenho. Não durabilidade, né? E não durabilidade. Thiago Pinheiro, diretor de marketing do Goiás, obrigado pela sua presença, pela entrevista, parabéns pelo trabalho, sorte nesses desafios. A gente sabe que não é fácil comandar o marketing do Bagora Clube do Centro-Oeste Brasileiro, mas vocês têm feito um trabalho sensacional, assim, né, como toda essa diretoria do Goiás, no futebol, um trabalho de reconstrução, na parte financeira também um trabalho de reconstrução, e no marketing um trabalho de valorização, reconstrução e de fortalecimento dessa marca tão querida, tão importante e tão conhecida em todo o Brasil. Conte sempre aqui com as Feras do Esporte, estamos à disposição, parabéns. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago, Kleber, Marcelo, obrigado a todos aí, tenham todos uma ótima tarde. Precisando, contem com a gente lá no Goiás. Muito bem, 12h30.